Fala galera, seja bem-vindo de volta a Mangá Anime. Meu nome é Paulo. Meu nome é Iago e hoje a gente vai falar dos maiores vilões dos animes. Hoje, galera, a gente vai falar sobre uns maiores vilões dos animes. Pra mim, particularmente, marcou também minha infância. Hoje nós vamos falar sobre Majin Buu. Majin Buu, o vilão da infância, né, ali, do Dragon Ball Z, que foi um vilão pesado. Foi marcante. Ele foi bem difícil de derrotar. Pra mim marcou mais que o Freeza. Tem muita gente. O Freeza, muitas pessoas vão falar Freeza, mas pra mim o Majin Buu foi onde mais marcou pra mim. Porque era nojento para matar, como a regeneração dele foi bem. Foi tudo. O Majin Buu apareceu na hora do anime quando o torneio da luta, né? A luta que do teve Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ali. Começou com o Babidi tramando pra poder pegar os poderes dos Super Saiyajins pra conseguir liberar o Buu, né? O Buu que é o Majin Buu. Né? Aí, nesse torneio, o Gohan se transformou em Super Saiyajin e foram dois caboclos lá e tiraram coisa pra poder... Tirando a energia porque dele. O Majin Buu, o Buu tava num casulo, né? Exato. Ele tava no casulo e com essa energia do Super Saiyajin, energia ele precisava que era pra poder eclodir o ovo, né? Tá parecendo um outro vilão. Tá parecendo outros vilões. Mas sempre precisa de uma energia especial. Mas é isso. E o Majin Buu... Ele catou a energia de quem? Foi do Gohan? Acho que também foi do Goku. Do Gohan, do Goku. Depois ele absorveu. Ele catou primeiro essa energia do Gohan no torneio. Foi antes pra poder estourar o Buu, né? Aí depois eu acho que eles foram enviados pra outra dimensão, mais ou menos assim. E onde que foi o Vegeta e o Goku estavam brigando, foram pra lutar e apareceu o Daburá. Foi o Daburá. Eu acho que o Vegeta lutou contra o Daburá. Mas enfim, o Majin Buu foi praticamente despertado, criado do Babidi, né? Para poder manipular os planetas, para poder destruir todos os planetas. A intenção do Babidi era destruir. Era um vilão muito forte porque tudo ele sugava, né? Você via que ele tinha vários níveis de evoluções, vários tipos de poder que ele ficava. E várias personalidades. Quando ele tava gordão, que eu acho que foi a primeira. Foi. Nossa, o Buu gordo. Vou te comer. Vou te comer. Transformar em chocolate. Quem não lembra? Vou te transformar em chocolate. Todo mundo lembra. E a primeira evolução do Buu, onde que ele apareceu, foi o Buu gordo. O Buu gordo, né? Mas depois de gordo ele ficou aquele pequenininho, o Buu Kid. Não, ele virou o Buu gordo, aonde que ele era meio infantil, mais infantilzão, mais querendo comer chocolate. E se irritava com qualquer coisa, como se fosse uma criança. E depois disso, como ele tinha um infantil e criança, ele tinha um lado bom, o Buu gordo. Aí ele foi onde que ele expulsou o Buu mal, que é o Buu magro. Aí quando ele expulsou o Buu magro transformou ele em chocolate e comeu ele. Aí onde que foi se tornou o Super Buu. Lembra que é o magrelo? Ele depois tem aquela roupa. A calça branca, o Buu. Aí onde que ele absorveu o Gohan, o Piccolo. Verdade. Então ali. E depois o Gotenks. Agora você olha. Onde que o Gotenks foi lá pra cima pra poder fazer as fusão. O Trunks, mas o Trunks, mas... É o Goten com Trunks. Que aí eu dá o Gotenks, né? Que eles Tá com a memória boa, tá com a memória... A fúria... Lembra? Não, cara... Esse foi até comemoração de futebol, é muito famoso. Verdade. Mas aí, enfim, o Gotenks conseguiram fazer a fusão, né? E foram lutar com o Super Buu, acho isso. Sim. O Super Buu conseguiu absorver ele e se tornou o Kid Buu.
Que era o Buu pequenininho. O outro era mal, né? É o magro, só que é o mais alto, né? Era o magro mais alto. Que O outro é o super o segundo era o Buu magro, era o Buu mal. Ele era maléfico e totudinho. Mas aí ele transformou o Buu gordo em chocolate, comeu, se tornou o Super Buu. Com muito mais força e aí poder de absorver as pessoas. E depois absorveu o Gotenks e se tornou o Kid Buu. Kid Buu, que aí é o pequenininho, que é a última evolução dele. E aí foi onde a disputa foi grande pra poder derrotar ele. Malévolo, que aí a derrota dele foi uma das derrotas mais marcantes de todo mundo, que foi onde você levantou a mão pra gerar Genkidama. Quem nunca jogou? Através das esferas do dragão, né? Que foi feito o desejo. Então todo mundo levantou as mãos para descer a Genkidama pro Goku. E assim nós juntos derrotamos o Majin Todo Buu. mundo, né? Quem nunca ajudou o Goku no Genkidama pra matar o Majin Buu? Então não foi só ele, foi nós que derrotamos o Majin Buu. O próximo é Dom Flamingo, que é o Don Quixote do Flamingo, que a história dele, basicamente, ele começa como criança, onde ele vai virar um vilão já como criança, pois ali o que acontece? Ele faz parte da elite da população, que são os dragões celestiais, que é os Teriúbitos. Então lá, o que acontece? O pai desiste de ser um dragão celestial e quer se tornar uma pessoa comum. E assim ele sai com a mulher e os 2 filhos. Sai da nobreza? Sai da nobreza. Foi aí onde acontece um momento de apedrejamento, que fica os 4 presos, vamos dizer como se fosse crucificado ali, e todo mundo a jogar pedra. E nesse momento, já tá o irmão do Doflamingo tá ali a chorar, que é o Corazon, tá ali a chorar muito. O pai triste, a mãe triste, e o Doflamingo tá ficando puto. Porque ele começou a ver todo mundo tirar pedra e ele já começou a olhar e criou aquele rancor, aquela cor de vilão. Criou aquele rancor, aquele mal dentro dele. O ódio pelo humano, pela sociedade, né? Exatamente. Aí foi onde que a parte crucial, eu acho que a parte que crucial fez ele ser um vilão. Dele ser um vilão, né? Dele ser tão marcante. Que é o ódio que ele criou da sociedade em cima dele. Tipo, todo mundo jogando pedra, sendo que ele era o cara que não podia ninguém encostar nele. Entendeu? Tipo, o dragão celestial, tu não pode nem falar nada, não pode nem dizer um não. Entendeu? Tu tem que dizer sim sempre. Eram os nobres da elite, eles vão lá e te matam. Tudo. Eles vão lá e te matam. É o que acontece. O Doflamingo leva uma pedra, um apedrejado, e ele fala: eu vou me vingar de vocês. E eu vou me vingar de vocês vão ver. E assim começa a história do Doflamingo. Tudo por causa do pai dele. Tudo foi por causa do pai dele. Culpa do pai dele. E aí o que acontece? Depois disso aí, desse acontecido, eles conseguem sair daquela situação porque ele ativa o Haki do Rei. O Haki do Rei, o que acontece? Quando ele ativa, ele derruba quem é mais fraco. E o Haki dele estava muito forte, foi muito rápido. Então ele, pum, derrubou todo mundo que estava perto e conseguiu fugir. Aí no que fugiu, o que acabou? Ele muito puto, meteu um tiro na cabeça do pai dele. Tem porque ele tirou ele da nobreza, né? Tirou ele da nobreza e ele ficou muito pé da vida, cara. Mas aí foi onde que ele entrou foi onde ele começou a ser um pirata. O Shichibukai, não? O Shichibukai ele já tinha se tornado forte, já era uma pessoa grande, porque isso aí tudo se passa como se ele tivesse ali uns 6 anos, 7 anos, tá entendendo? Mas e depois de criança ele foi se tornar um pirata? Depois de criança ele foi se tornar um pirata, ele tem uma história ali. Não sei exatamente ainda, depois a gente pode trazer com detalhes, caso vocês queiram. A gente pode contar toda a história do Doflamingo. Se bem que se você quiser todo detalhe, é só assistir One Piece. E lá, ele pegou e passou toda uma parte de como pirata. E mais à frente ele acabou virando o Joker, né? Que é um cara que trafica armas, trafica frutas artificiais, Akuma no Mi artificiais, que são criadas por... Foi por isso que ele também que traficava humanos também? Ele fazia de tudo pirataria. Porque ele criou o bando dele, né? Não sei exatamente como é o nome dos Don Quixote que eles chamam,
Mas eles É criam o bando Don Quixote, né? A família Don exato, Quixote, né? A exato. família Don É a família Quixote. Don Quixote. Então ali ele criou vários outros piratas dentro. E esses piratas, eles têm, cada um tinha uma Akuma no Mi. Tinha uma Akuma no Mi que transformava as pessoas em bonecos, entendeu? Tipo, e ele controlava essas pessoas, porque ele esquecia o que você viveu. Um exemplo, dentro da história acontece o quê? Ele pega um cara que é muito forte dentro da história, e ele acaba perdendo uma perna. E ele transforma esse cara num soldadinho de chumbo. Porém, ele não lembra da história dele. E tipo, vai passando, só que ele aí começa a lembrar. Não sei o motivo da época. O que acontece? Ele começa a lembrar. E ele sabe quem é a filha dele. Porém, ele fica perto da filha dele e a filha dele não lembra mais dele. Porque é como se apagasse a memória de geral. Isso tudo o Dom Flamengo fazia com... Por causa de um dos personagens que fazia parte do bando dele. Da tripulação dele. E foi e derrubou, acabou controlando toda a cidade dessa forma. Então, as pessoas que eram contra eles viravam brinquedos. E esses brinquedos eram controlados por ele, entendeu? Isso é um vilão, né? Controlar os... Cara, controlar o ser humano, né? A história do Don Flamingo se passa muito em Dressrosa. A gente tinha um arco todo. E a busca dele é poder pra se vingar do mundo? A busca dele é isso, né? É pra ele se vingar da população, né? O negócio dele é se vingar de quem... E se tornar do mais... mundo, na verdade mesmo. Porque a raiva dele maior é dele ter saído da nobreza e indo pra parte pobre. Ficou assim. Puto mesmo com o mundo. Mano, ficou puto, cara, O cara ficou... com a vida. É o herdeiro que ficou pé da vida, porque perdeu a herança. Entendeu? Tipo isso. E o que acontece? É bem extensa, mas é uma trama muito bacana. E ele é um dos que vai contra o Luffy, né? Que aí nessa briga com o Luffy é uma briga muito bonita. Porque a luta dos dois, épica, né? Até porque... Onde que o Luffy... Acho que ele transforma primeira vez no... Ele vai transformar a primeira vez no Gear 4? Gear 4. Isso, que aí ele pega e fica... Ele enche o balão, ele fica grandão. Isso o Luffy tudo pra tentar salvar o pessoal de Dressrosa. Isso, exatamente. Tipo assim, o Luffy é um pirata, porém é um pirata que ele acaba ajudando onde ele passa. E é Um onde pirata vem a... bom. Um pirata... Mas ele diz que ele não é bom, porque ele é um pirata. O Luffy fala que ele é um pirata e ele não é bom. Porém, por onde ele passa, ele faz o bem. É tipo assim, mas o intuito dele é fazer a libertação. É libertar as pessoas. E acaba que ele acaba ajudando todo mundo e acaba libertando todo mundo. E é aí onde tem muita história do One Piece. Os povos falam que ainda não descobriu qual é o desejo real do Luffy. Entendeu? A gente sabe que um deles é a pra mim, libertação. o Luffy é bom. Ele é bom. O Luffy Os atos dele... Ele quer a libertação da população, né? Do mundo todo, do mundo dos piratas em si. Porém, ainda ninguém sabe qual é o verdadeiro sonho objetivo do Luffy. Entendeu? Ninguém sabe. Mas essa luta ficou marcante. Essa luta tá marcante no... Essa luta é uma das mais marcantes. Se você botar no YouTube, você vê ela toda, você vai ver que é muito bem feita a animação. É uma trama muito e não tem nem boa de como não assistir. colocar o Dom Flamengo, porque a maldade, a perversidade dele E o melhor dele é o estilo. O estilo. O estilo dele é incomparável. É o vilão mais bem vestido, vamos dizer assim. Parece uma perua. Porque ele parece uma perua. Todo produzido. Todo chamativo. produzido, com as penas de rosa. Então... Ele é muito chamativo, Muito chamativo e se esconde por trás da privacidade dele, né? Porque exato, tanto que ele é mau. E existe a teoria tráfico de coisa, como ele tem o tráfico, de tudo, de armas, ele tem o tráfico de armas, de tudo que é ruim, mano. Tudo que é ruim. E tipo, ele se passava por herói dentro da cidade de Dressrosa. Por quê? Ele estava transformando todos os bonecos e ninguém lembrava das histórias. Acabou que depois que descobriu, né? Aí caiu a casa dele, ele foi pra Impel Down, que é a maior prisão né, do One Piece. E tipo assim, lá quase ninguém nunca fugiu. Só tem 2 pessoas que fugiram. As únicas 2 pessoas foram Luffy e o
Agora me esqueci. Leão Dourado, alguma coisa assim. Esqueci o nome dele. Mas tem um outro que eu acho alguma coisa do Leão Dourado. Que ele apareceu e até agora ainda não se sabe desse cara. Que fugiu de Pelendal. E ele, eu acho que ele ainda vai aparecer nos capítulos recentes. Ele tá sendo muito cogitado. Então, assim, basicamente ele foi o... Não tem como não, fuzuê não, todo tá, em né? uma cidade Não tem toda. como ele tá nessa lista, né? Dos maiores Não, vilões. assim, não é uma lista, é os vilões marcantes que a gente acha. Esses são os vilões marcantes, são muito fortes, muito fortes. A gente poderia ter botado outro, Tem outros. porém eu acho que ele ainda se torna um vilão forte por causa da manipulação dele. A manipulação. Porque ele controlou muito mais dentro do One Piece, ele controlou muito mais do que outros vilões. Tem vilões mais fortes, mas eu acho que ele se torna mais forte por causa da manipulação dele com por causa as pessoas. da maldade a maldade, né, em si. A maldade dele é tão grotesca que sai do natural. É algo surreal. E tipo, ele realmente trama muita coisa ali dentro. E ele ficou preso em Peldal e até agora não se sabe nada sobre ele. Mas isso tudo também porque saiu do poder, né? Tem muita gente que não sabe se lidar quando sai da nobreza. Assim, pode ser que ele ainda apareça nos capítulos. E muitos animes tem muito que quando sai da nobreza se torna então louco. Não deixe de acompanhar o One Piece, certo? Que a gente também vai estar trazendo muita informação sobre lá. E logo, mais à frente estaremos também fazendo os lançamentos atuais. Os lançamentos dos episódios das semanas. A gente vai comentar episódios de One Piece, episódios de Jujutsu Kaisen, que eu acho que vai sair também, né? Demon Slayer. Demon Slayer. Terceira temporada de One Punch Man. Então a gente vai sair comentando um pouco sobre os episódios novos também. Fazer aqueles cortinhos, shots, né? Aquela coisa bacana. Coisa gostosa. Então vamos para o próximo. Madara Uchiha. O ícone dos maiores vilões, Se não for colocar em tops, para muitos deve ser o top 1, né? O primeiro, top 1, Madara, todo mundo. Pra mim também deve estar em top 1 ou top 2 vilões mais perversos de todos. A história é em torno do anime Naruto. Madara Uchiha vive numa guerra ninja com o clã Uchiha contra o clã Senju. O clã Senju, que era do Hashirama Senju. Exato. Eles sempre travaram uma guerra dentro do mundo ninja. A rivalidade dos dois clãs, que é os dois clãs mais fortes que tem dentro do anime, né? E nisso eles se tornam um amigo dentro um dia na luta eles se tornam um amigo. Porém, eles não sabiam que cada um era um do clã do outro. Rival do outro. E ali em si ali já começou a perda ali mesmo. E ali travaram uma guerra por muitos anos. Os clãs, um matando o irmão dos outros e famílias e tudo. Mas tudo o objetivo dos dois de querer acabar com essa guerra ninja. Sim. E a amizade deles foram tão forte que eles queriam acabar com essa guerra toda, porque morria muita gente de cada lado. E nisso o fundador da Aldeia da Folha. Aí eles foram os fundadores, né? Então, sim, os fundadores da Folha. Criaram pra tentar dar paz. Dar paz ao mundo ninja, né? Porque os caras só deram peia. Só morte. Só morte. Mas nesse decorrer acontece do mesmo o Hashirama sendo eleito o Hokage da Aldeia da Folha, o Madara também queria ser. Ficou com ciúme, né? Porque o Madara também pensava de um jeito, mas ele respeitava muito o Senju, porque o Senju era mais forte que ele, mesmo na travada na coisa, demonstrou que conhecia muito mais jutsus e coisas, muito mais forte. E aí, certo tempo, o Tobirama matou o irmão do Madara. Foi onde que ele criou a revolta com onde que ele lutou. Aí matou o irmão que é o Tobirama, matou o irmão do Madara. Foi onde que tudo ele sempre cresceu. Tobirama é. O Tobirama era o irmão do Hashirama. O Tobirama era irmão do Hashirama. E o Madara tinha um irmão também.
Sim, Mas na sim. guerra ele matou Matou o irmão do Madara. quase. E ele sempre criou raiva, sempre teve raiva, coisa tudinho. Mas o Hashirama sempre pensou que o Madara tinha aqueles pensamentos malignos e coisa tudinho. Por isso que ele não queria ser o Hokage da aldeia, pra ele ter frente daquilo tudo. Mas aí o Madara sempre revoltado, às vezes não dava com as leis, as coisas do Hashirama. Aí foi onde que eles travou aquela grande luta, né, do Vale do Fim. Sim, O Vale do Fim, onde que eles travaram a grande Vale do Fim. A grande guerra que todo mundo pensou que o Hashirama tinha matado o Madara. Porém, o Madara não tinha matado, não tinha morrido, né? E nisso o Madara conseguiu fugir. E sem ninguém saber, depois de muitos anos, vem por tudo, o Madara vem por trás da destruição da aldeia, manipulando várias pessoas, vários outros personagens que tem, para tentar a paz todinha, mas do método dele, né? Então qual era o objetivo maligno do Madara? O objetivo dele não era maligno, era se tornar um mundo com o mundo ninja, todo mundo onde ninguém sentia dor. Porque onde ele viveu nesse mundo de guerra, ele, o Hashirama, sempre a guerra, esse mundo ninja, né, que era de guerra e dor e matança e de perda, foi onde que ele se revoltou. Aí ele queria o objetivo dele é da paz, né? A paz. E nisso ele se escondeu dentro de uma caverna, conheceu o Obito, manipulou o Obito para poder. E o objetivo dele era ter o objetivo era ter um Tsunami infinito, que é tsunami infinito para ter o controle de todas as pessoas, né, para trazer a paz e tudo. Mas os métodos dele é manipulação, matar pessoas. Ele queria deixar todo mundo calmo, só que ele manipulasse, né? Da mesma forma que o Doflamingo também manipulou. É um dos maiores manipuladores. Porém, os caras que querem paz, mas ao mesmo tempo que é uma paz controlada. Traduzindo, não existe liberdade. Não existe liberdade. Na verdade, o Madara ele queria controlar ele, todo mundo criar o mundo dele. Então isso não é paz. Isso não é paz e acaba né? se tornando um vilão muito marcante. É um vilão que controla todos as Kyubis, controla a 9 cauda, que é uma coisa, controlar os 10 caudas, né? E ele querendo com essas coisas, ele pega pra libertar o 10 cauda, pra poder fazer usar o poder, né? O poder para o Tsukuyomi. Como não agora não? Tsukuyomi. Tsukuyomi, é isso mesmo. Muitas palavras difíceis. Mas é isso. E ele acabando despertando o Sharingan, o Rinnegan, e a trama toda é para tentar uma paz, mas uma paz que não existe, uma paz para ele, controlar todo mundo. Mas é uma história, é um vilão que ficou muito marcante e não tem como não pôr o Madara, né? Não tem como pôr ele nos vilões, né? Nos maiores vilões, né, cara? E busca de poder, busca de tudo. É aquela busca do controle. Você pode ver que todos os vilões, todos os que a gente falou e todos que a gente vê, eles sempre querem controlar alguma coisa. Eles querem controlar a humanidade, controlar o mundo dele, onde que ele... Porque mesmo então, querendo uma boa causa, mas quer controlar, quer ser o vilão de sempre. Por isso que é complicado. Mas então agora, você viu aí que todos os vilões gostam de controlar todo mundo. Você acha que esse vilão foi controlador, se você assistiu, ou você acha que tem algum outro que é mais controlador do que ele? Deixa nos comentários, diz aí quem é o mais controlador de todos os vilões. E o próximo que agora que a gente vai falar, também um vilão controlador. Um vilão que virou bonzinho, certo? Entre aspas, né? Que eu acho que ainda não é bonzinho. Não deixou de ser vilão pela bondade que ele fez no finalzinho. E o objetivo é sempre... É tipo assim, ele bateu 10 vezes e deu carinho na última. Continua a ser vilão, né? Então, é um vilão
muito complexos também, com muitas complexidades. E esse vilão é o Meruem de Hunter vs Hunter. Então, Meruem, basicamente, ele é uma formiga quimera, que é as formigas geradas dentro do... que é uma formiga como se fosse que ela tem é uma evolução. E a formiga mãe, né? A formiga mãe, ela comia pessoas pra poder... e acabava absorvendo poderes. E numa dessas ela come um dos caçadores, que acaba dando um poder grande e ela acaba consumindo outros para poder ter o seu primeiro filho. E esse filho vem tão poderoso que ao nascimento dele ela morre. E aí o projeto dela era ter esse filho todo pra se tornar dela, o rei das formigas. O interesse dela não era viver, o interesse dela era criar o rei. Para ela estaria satisfeita só em ela criar o rei. E o que acontece? Meruem, como uma formiga quimera, meio humana, ele é um personagem muito complicado, pois ele passa por uma linha do tempo onde ele é mau e ele está tentando compreender o que é a maldade, o que é o ser humano. E ele começa pelaquela maldade por querer ser o maior, por ele ser o rei. Desde o início, quando ele nasce, ele já sente superior aos a todo subordinados dele. Exato. Então, ameaças de morte. Para todo mundo, e para ele, todo mundo é menor que ele. Porém, no meio do caminho, ele vai e acaba tendo um conflito de personalidade, vamos dizer assim. Saber qual o lugar dele, saber qual que é o lugar dele no mundo. Exatamente. Qual que é o objetivo, qual que é o lugar dele, porque ele tá no mundo, foi onde o complexo dele foi esse, de que ele entrou no lugar onde ele não conhecia, então é normal ele acabar tendo aquela complexidade, né? Nem a gente que é humano entende, quem dirá ele que é uma formiga. Então o que acontece? Meruem entra no castelo do rei dos humanos, né? Da MGL, e ali ele acaba encontrando alguns meios de se distrair, que foi um jogo chamado Gunji. E nesse jogo ele procura as melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes, mais fortes, e todas elas que ele vai derrotando de primeira, e quem derrota ele mata. O que acontece? Ele sofreu uma frustração. Ele sofreu uma pequena frustração gigante. Uma coisa que é gigante. Por quê? Acaba vindo a campeã, né? Porque a campeã do jogo. Ela é campeã das campeões, ela ainda não teve ninguém que derrotasse ela. E o que acontece? Ele vai contra ela achando que vai ganhar. Porém, ele taca a cara na parede. E ele perde pra ela. Foi aí onde ele começou a despertar interesse pelos ser humano. Pra entender o que é que aquele ser humano tinha que ele não conseguia derrotá-la. E acaba nessa trama, ele vai tentando entender o ser humano, tentando entender ela, e acaba criando apreço. E ele se evoluindo a parte humana dele, né? É como se fosse isso, e a evolução dele, e foi isso onde que ele viu qual que é o meu objetivo. Exato. De estar aqui, por que eu fui criar. Porque o objetivo dele, no primeiro momento, era controlar todo mundo, como todos os outros vilões. Eles conseguem controlar muitos, ele controlou muitas pessoas, muitos humanos. Com o Puff ainda ele conseguiu. Porém, mesmo ele controlando, depois de um momento, né, ele viu que ele não conseguia controlar todo mundo, principalmente pela Gunji, que ele não conseguiu ganhar. Então ele viu que realmente tem gente mais forte que ele, tinha gente mais inteligente que ele. Tornou um interesse pelo ser humano, desde quando ele foi criado e nasceu, já se sentia superior a todo mundo, a todos e qualquer um que passava na frente dele. Foi onde que ele sofreu esse baque, né? Essa coisa de ter. Nisso foi um vilão. Foi um vilão muito bem matou produzido, muitos que acabou matando muita gente. Ele consumia os humanos, e cada vez que ele consumia humanos, ele ganhava o poder especial que o humano tinha, ou a inteligência, ou o que fosse de bom dele, ele absorvia.
E nisso ele tinha feito 2 árvores lá, ele não, né? Os lacaios dele tinham feito 2 árvores só com humanos especiais. Tudo como se fosse num casulim. Pra ele o quê? Comer. Pra poder ficar mais fazendo forte. tipo um rebanho das vacas pra poder comer e se tornar o... Mas e também, o que eu lembro muito, né? A luta marcante dele, mas o chefe do... Ele foi a luta como que final foi o nome dele? contra o Netero, né? Que é o presidente da associação do Hunter x Hunter. Que é um presidente velho. É um velhão assim, mas quando o cara tira aquela roupinha que ele fica... Nossa, você vê que ele é velho entre aspas, ele é muito forte. O objetivo dele que foi tão forte que até a própria associação e os poderes maiores da Terra, como o Netero era o mais forte de todos, foi enfrentar ele. E nisso o Netero até se matou. Então, ele usou o maior poder dele, que é os 100 golpes de Guanin. Porém, ele tinha, ainda assim, o Meruem ficou vivo, por ser muito forte. Mas ele tinha uma carta na manga que era rosa. E a bomba que estourou, a bomba com um vírus. Isso, é tipo uma bomba nuclear, né? Que aí o que acontece? Se ele não matasse, ele pediu para que essa bomba se destruísse. E assim ele conseguisse afetar o Rei Formiga, né? Pra ele morrer, nem que fosse depois da morte dele. E foi exatamente o que aconteceu. Ele morreu depois da morte do presidente da associação. Então depois que acontece isso aí, ele ainda consegue ser recuperado, porém ele ainda tá muito fragilizado. Ele era tão forte que nem conseguiu o veneno. Mas aí ele teve que sacrificar, ou tipo, ele teve que possuir o poderes do Puff e de outro, se não foi. Aí foi onde que ele... Eu acho que é o Puff e o Yuppie. Que é os dois, que ele tinha 3, como se fossem os 3 guarda-costas dele. Então ele teve que absorver 2 para continuar vivo. Porém, não continuar vivo, o veneno ainda continuou. E o que acontece? Ele voltou pra menininha. Qual é o nome da menininha? Voltou pra Commode, né? Pra poder jogar a última partida, mesmo se ele ainda tava muito fraco. E ainda assim, morreu. E desistiu dos planos dele e decidiu viver os momentos dele jogando esse jogo de tabuleiro. Com a Commode. E entender mais sobre o ser humano. Morreu procurando entender sobre aquela pessoa, sobre ele morreu ainda com um cara muito boazinha, não foi morreu como uma cara de um vilão. Não morreu como um vilão tem que morrer mesmo. Exato. Mas é um vilão interessante, por isso nós estamos podia ter morrido com o Netero também, mas... Como sempre, um vilão que quer manipular todo mundo, controlar, mas no último tempo ele entendeu que aquele objetivo dele não era. Exato. Galera, vamos trazer o último pra nós. O último controlador. Mais um controlador, mais um perverso, vilão. Mais um que quer ajudar o mundo controlando. Agora nós estamos trazendo um vilão mais recente, né? Um vilão mais atual pra trazer a galera mais nova aí que tá no... Até mesmo pra também acompanhar junto com a gente. Acompanhar, se ninguém conhece. Vamos falar sobre Muzan, o vilão, o top de todos dos animes aí, eu acho, dos top dos animes mais recentes. O Muzan é o vilão do Demon Slayer, é o vilão que é o top vilão, porque ele tá por trás de todos os outros, que ele é o vilão principal, né? Ele é o vilão principal dentro da história do Demon Slayer, né? Do Kimetsu no Yaiba. O Muzan, a história dele vem de uma geração de pessoas, de um clã que tem umas doenças que aos 20 anos ele já causado a morte dele, essa doença. E com isso foram tentar achar uma cura. Foi tentar achar uma cura com a lírio da Aranha Azul. Usaram um remédio ele chamado... procurou
Lírio Aranha Azul. Lírio Aranha Azul. E E ele achava ele ainda foi que em o busca dos médico... médicos, ele procurou todos os médicos melhores daquele ano em que eles viviam no Japão antigo. Pra poder chegar e Ele tentar consumiu salvar ele. tanto esse remédio e vários outros, que ele se tornou um demônio. Que é Acabou sendo o primeiro o demônio. primeiro demônio do... Transformou, Ele virou conseguiu ser imortal. Conseguiu ser imortal, ele conseguiu não morrer e conseguiu ser uma imortalidade. Mas porém, Ganhou sua a fraqueza não pode sair ao sol. Traduzindo. Todo mundo fala que é o demônio vampiro. É um demônio vampiro. É um demônio vampiro. É o Edward do... Mas o Edward brilhava, é diferente do Crepúsculo. Mas é isso. A história do... É o Edward do anime. É o Edward do anime. Ele não brilha, ele vai queimar no inferno. Mas é isso. E continua a história sobre o Muzan e ele transforma como ele se transformou no demônio. Primeiro demônio. Qual que é a busca dele? Porém, a fraqueza dele é procurar mais estudar mais sobre esse Lírio da Aranha Azul, para poder ele conseguir se curar, ser imortal, vamos se dizer imortal. Se curar do poder do sol. Do poder que não pode poder ao sol. Ele não pode ir ao sol. Então ele quer muito ter a luz solar de volta. E durante a trama, ele é o primeiro demônio. Ele transforma o sangue para transformar vários demônios e coisa. E aí onde ele cria os 12, as luas superior e inferior, que ele chama, os 12 mais poderosos demônios dentro da história de Kimetsu no Yaiba. E esses demônios têm que comer pessoas. Só isso. Como não ser um vilão, comer pessoas vou matar pessoas pra mim sobreviver. Sobreviver, se tornar forte. Exatamente. E desse modo ele queria controlar as pessoas, né? Controlar o mundo dos demônios e o mundo da pessoa. O mundo dos demônios. Porque quer ou não, ele ainda controla, porque ele tem os 12 mais fortes. E ele é o mais poderoso, né? Exato. E assim, dentro da história, Muzan ainda está passando em anime. Logo em setembro estará sendo lançado o Castelo Infinito, que eu acho que é onde vai ter o arco, onde vai ter a briga de Muzan contra o Demon Slayer, né? Contra o Tanjiro. Porque Muzan tem medo de um dos maiores caçadores, né? Que é o que... Qual é o nome dele? O Orochi. Agora não me lembro. Não me lembro bem. Mas ele é um dos primeiros caçadores que... Primeiros caçadores que ele quase conseguiu matar ele. E o Tanjiro é como se fosse... Orochi. Pausa, vai. É aqui, né? Ele vai ter que dar corte, né? 1, 2, 3, ai. E Orochi, ele fala que é ele tem medo de Orochi, que é o que criou a primeira caçadores, primeiras inspirações do sol, e onde que ele tem medo que quase deixou ele à morte. Exato. E aí que tá. A história tá sendo passada agora com um dos descendentes desse caçador. E então é onde ele vai ter o medo. Ainda vai ter o primeiro encontro deles em questão de briga, né? De luta. E eu acho que já vai ser a briga. E esse é um anime que não podemos falar muito sobre ele, mas é um vilão marcante, porque o hypado, ficou hypado agora pelo estilo, pela frieza, pelo tudo. E ele tá entre os melhores animes. Tem entre os mais assistido no mundo, Demon Slayer, né? Kimetsu no Yaiba, para muitos. Mas é um vilão que ainda tem muito ainda que... Ainda tem muita história pra ser concluída. Muita história pra contar sobre ele, mas ele não tem como ficar, porque ele é... Ele tem que falar, porque eu acho que dos recentes ele é um dos... eu acho que é o mais... E tem vários outros que também estão... lista. Mas, isso aí, a gente vai finalizando agora. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E diz aí, na sua opinião, qual é o vilão que faltou aqui nessa... Faltaram vários na nossa lista, né? Eu acho que tem muitos. Mas eu acho que deixa no comentário aí qual é o que... Tem Eren de... Tem o Eren de Attack on Titans. Tem Like do tem o Pain de Death Note. Pain.
Tem o que? Orochimaru. Tem o Kaido do One Piece. Então tem muitos outros. O Orochimaru também marcante no primeiro clássico do Naruto. Tem muitos outros. Vilões do Naruto clássico. Tem Freeza do Dragon Ball. Então, Nós trouxemos alguns. Trouxemos alguns, fizemos algumas seleções, nada top como 1 e top 1. Porém, acho que uns dos interessantes, com histórias muito marcantes. Então deixa no comentário, curte, compartilha e passa pra alguém que quer ver os maiores vilões dos animes. E a gente se vê na próxima, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, quarta-feira às 9 horas, aqui no BW Podcast. Valeu, é nóis!